A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Vendo Cristo no Novo Testamento, volume 1, por Stephen Kahl, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Edições Tesouro Aberto, Belo Horizonte, Brasil, 2023. Hoje ainda seguimos no capítulo 2, Marcos, tópico 5, da página 39 a 42, compaixão. No Evangelho de Marcos, você encontra outra característica do servo de Deus, a compaixão. Um servo não deve apenas fazer ou dizer coisas. Podemos fazer algo por ser nosso dever ou dizer algo por obrigação, mas sem colocar naquilo nosso coração. Não há compaixão, não há sentimento em nosso interior. Se você está fazendo algo desse modo, então você é um mercenário e não é um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Deus. Nosso Senhor Jesus é cheio de compaixão. O que quer que diga, Ele o diz de coração. O que quer que faça, Ele o faz de coração. Ele não está apenas cumprindo uma obrigação ou um dever. Não, Ele é cheio de amor e de compaixão. Você se lembra daquele leproso que se aproximou dele dizendo, abre aspas, Senhor, se tu queres, podes limpar-me, fecha aspas. A Bíblia diz, abre aspas, o Senhor, profundamente compadecido, fecha aspas, ele apenas disse, eu quero, entre aspas, mas estendeu a mão e tocou o leproso. Perdão, irmãs, eu esqueci do não ali, ó. Ele não apenas disse, abre aspas, eu quero, mas estendeu a mão e tocou o leproso. Qualquer um que tocasse um leproso se tornava impuro, mas nosso Senhor Jesus estendeu a mão para tocá-lo, porque ele é cheio de compaixão. Ele queria identificar-se com o homem. Em outra ocasião registrada em Marcos 6, o Senhor Jesus estava saindo de um barco e, ao ver todo o povo ali, compadeceu-se grandemente, porque viu que eles eram como ovelhas sem pastor. Da mesma forma, no capítulo 8, aquelas pessoas o seguiram e o ouviam. Por 3 dias elas não tinham nada para comer, e os discípulos foram até Jesus e lhes disseram, abre aspas, manda-os embora, fecha aspas. Mas o Senhor estava cheio de compaixão por eles e disse, abre aspas, dai-lhes de comer, fecha aspas. Nosso Senhor Jesus é uma pessoa cheia de compaixão. Quando Ele está fazendo a obra de Deus, quando está fazendo a vontade do Pai, Ele o faz de todo o coração. Como precisamos ser cheios de compaixão. Contudo, o fato de nosso Senhor ser cheio de compaixão não significa que Ele seja cego. Pensamos acerca de compaixão em termos emocionais, e ela de fato é uma emoção. Mas é mais do que uma emoção, é um caráter. Uma emoção é algo que se inflama, que rompe. Quando você vê uma cena triste, por exemplo, ela mexe com sua compaixão. É por essa razão que os missionários, quando retornam para o seu país de origem e tentam angariar recursos para o seu trabalho, sempre relatam as piores cenas possíveis. Eles mostram fotografias de crianças famintas e sujas e outras fotos tristes a fim de estimular a compaixão dos outros. Bem, esse tipo de sentimento vem e vai. Quando não vê aquelas cenas, você não tem compaixão. Isso é apenas uma emoção. Mas compaixão na Bíblia se refere a uma característica profundamente arraigada em você. Em outras palavras, não depende de influência externa. Vem do interior e toca os que estão fora. Não é algo que se agita pelo que é exterior, mas é algo que vem de dentro. Por isso a compaixão não é cega. Encontramos outra cena de compaixão em Marcos 7. O Senhor Jesus estava numa região fronteiriça quando uma mulher cirofenícia veio e lhe rogou. Abre aspas. Filho de Davi, tem misericórdia de mim porque minha filha está possuída por um demônio. Fecha aspas. O Senhor simplesmente continuou caminhando como se não tivesse ouvido, mas a mulher o seguiu e insistiu. Abre aspas. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fecha aspas. Até que seus discípulos ficaram perturbados. Parece que eles tinham mais compaixão que o Senhor, pois não puderam suportar e disseram, abre aspas, Senhor, faz alguma coisa ou manda embora. Tu não podes deixá-la seguir-te, gritando todo o tempo sem dar-lhe uma resposta. Faz alguma coisa, diz alguma coisa, fecha aspas. Mas o Senhor disse, abre aspas, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, fecha aspas. Palavra dura. Por quê? Porque o Senhor havia sido enviado por Deus aos filhos de Israel.
E essa mulher, sendo cirofenícia, não fazia parte da comunidade israelita. Ela não podia chamar o Senhor de filho de Davi, porque sob esse título ele viera para os filhos de Israel somente. Ela o chamou pelo nome errado, e isso amarrou as mãos do Senhor. Ele não podia fazer em relação a ela, por isso não lhe respondeu. Que clareza Cristo tinha, e sob o clamor dos discípulos abriu uma exceção. Ele disse, abre aspas, não se pode dar a comida dos filhos aos cães. Fecha aspas. Os judeus consideravam a si mesmos como filhos de Deus e os gentios como os cães. Mas, na verdade, o Senhor Jesus estava usando uma palavra muito especial. Abre aspas, cachorrinhos. Fecha aspas. Cãezinhos de estimação. Isso deu àquela mulher uma chama de fé. Imediatamente, ela disse sim. Ela disse, abre aspas, sim, eu sou um cachorrinho. Mas um cachorrinho pode apanhar as migalhas que caem debaixo da mesa. Então eu tenho pelo menos esse direito. Fecha aspas. E o Senhor disse, abre aspas, grande é a tua fé. Fecha aspas. E a criança foi curada. O Senhor é cheio de compaixão, mas ela era acompanhada de discrição. Às vezes somos cheios de compaixão, mas deixamos de ser discretos. E às vezes somos tão discretos que não somos compassivos. Se seu coração está aquecido, sua cabeça também está. Todavia o Senhor tinha o coração aquecido, mas a cabeça se mantinha fria. Nosso Senhor agiu assim porque estava aqui para fazer a vontade de Deus. Assim precisamos ter isso desenvolvido em nós. Necessitamos de compaixão com discrição. Acabamos aqui, irmãs, o tópico